Oi, gente. Eu vou direto ao assunto. A gente não se encontra já há um bom tempo, porque eu tive uma semana bem atribulada com algumas coisas bem boas, as palestras e a inauguração, a abertura da exposição Animal Sente. Mas eu gostaria muito que esse vídeo fosse para o YouTube e ficasse registrado lá, guardadinho para a posteridade. E então eu não vou fazer muitos preâmbulos, eu quero ir direto ao assunto. Todo mundo que me conhece sabe que a minha vida é toda doada para a causa animal. Eu defendo a causa animal, os direitos animais, a voz que os animais não têm. E para que eu possa transferir ou compartilhar a minha voz, ou seja, os meus direitos com os animais, é preciso que eu os assegure em mim mesma primeiro, né? A gente não tem como salvar o outro se a gente não estiver vivo. A gente sabe que a linguagem, especialmente a linguagem falada, é considerado um instrumento de superioridade dentro da comunicação. E tanto que é por isso que os animais são oprimidos, maltratados, massacrados, porque o homem se julga muito mais importante porque detém a fala, né? O ser humano detém o poder da fala. E então, eu acho necessário que eu consiga reunir toda a minha expressão, inclusive a fala, para poder transferir para os animais no momento em que ela for, de fato, uma água divisória entre respeito, entre direitos. Então, eu hoje vou falar sobre um assunto que está muito em pauta no momento, que é o fato de que alguém muito sensato, percebeu que o planeta inteiro está cheio de violência na comunicação também. Que as pessoas, de repente, começaram a disputar a importância, começaram a disputar tudo, né? Começaram a disputar espaço, começaram a disputar poder, começaram a disputar dinheiro, importância sobre tudo. E essa pessoa ou esse grupo de pessoas que se tocou da necessidade de atentar para isso, propôs a ideia da pacificação na comunicação, incluindo, claro, a linguagem falada. Mas pouquíssimos têm moral para isso hoje. Pouquíssimos podem pedir paz praticando a paz de fato. E dos que podem, ainda muitos são distorcidos. Talvez eu não seja de fato a melhor pessoa para falar em favor de uma linguagem mais pacífica, porque o tônus da minha voz e a força da minha indignação dentro da luta por abolição, por libertação animal, é frequentemente distorcido para a agressividade. Frequentemente as pessoas interpretam o meu tom como se fosse mera agressividade. Mas isso também não é por acaso. Por acaso, eu costumo dizer que a única pessoa que eu conheço que se viesse para mim e dissesse: Nana, pare de falar, eu pararia, se chama Oberon. Porque esse é o único cara que eu respeito por ter uma paz na comunicação perfeita. E se ele dissesse isso para mim, eu ia parar, pelo menos para refletir a respeito. Fora isso, não, porque são todos, alguns são meus colegas que também em algum momento vão se exasperar e outros nem vão saber do que estão falando. Então, o que eu vejo é que os oportunistas do mundo decidiram se apropriar desse grito por paz para oprimir quem está tentando gritar por justiça. Não há uma maneira muito pacífica ou passiva, sobretudo, de se falar a respeito de pedido de justiça. Não tem mesmo. A gente precisa, às vezes, gritar por socorro. Eu posso hoje dizer que, com toda certeza, eu tive uma experiência de aprendizado muito grande sobre essa questão do falar ou deixar para lá, ou não dizer nada, ou ficar calada. Essa experiência aconteceu na minha vida dos 5 aos 11 anos de idade. Depois aconteceu algumas outras vezes de novo. Mas dos 5 aos 11 anos de idade, eu sofri abuso sexual por parte de um amigo da família, um amigo que frequentava a casa dos meus pais e que eu não podia dizer nada, eu tinha que ficar calada.
E ele contava com o meu silêncio. Ele tinha certeza que eu ia ficar quietinha. E, inclusive, ele falava para mim que se eu falasse, que se eu gritasse, se eu denunciasse, que ninguém ia acreditar em mim e que ninguém ia gostar mais de mim. Porque normalmente é isso, né? Quem grita sofre ameaças. Ah, olha, ninguém mais vai gostar de você, hein? Se você gritar, não vão mais gostar de você. Você é uma pessoa que é mal vista. Pessoas que gritam por justiça, seja lá em que tom for, são muito mal vistas. E na causa animal, nós gritamos não apenas por justiça, nós gritamos por respeito a seres que não têm voz. Então, quando a gente defende a gente mesmo, aí é porque é ego, é porque é prepotência, é arrogância. E quando a gente defende outros? E quando a gente defende seres que não têm como se defender? Ótimo, ultimamente a moda é essa. É dizer que tudo que a gente fala em defesa dos animais agora é agressão. Então a gente não pode mais abrir a boca, a gente não pode mais falar nada. Eu sou contra a agressividade, tanto que eu mesma já pedi. Eu já vim falar para as pessoas, gente, se for possível, vamos pensar mais. Mas acontece que eu nunca falei em tom, eu nunca falei em a gente se emudecer. O que eu tento dizer é, sejamos mais pacíficos e responsáveis. Vamos checar as informações que nós recebemos. Vamos ver se é verdade que alguém está estraçalhando alguém, que alguém está roubando, que alguém está mentindo, que alguém está matando. Vamos checar isso do ponto de vista da responsabilidade, do ponto de vista da consequência. Eu nunca disse que a gente é obrigado, a falar num tom doce e ameno com pessoas que provocam verdadeiros massacres aos inocentes. E eu reafirmo isso. Todas as vezes que eu vim, ou num vídeo, ou num texto, gritar e dizer, e apontar, e esbravejar, e dizer que eu não acho justo e que eu não vou me calar de jeito nenhum diante de um massacre, diante da injustiça, diante da crueldade, eu vim com toda a força que eu tinha, com toda a força que eu reuni. Sabe por quê? Porque eu tenho um registro de experiência muito forte nesse acontecimento da minha vida, que durou dos 5 aos 11 anos de idade. Esse senhor me abusava sexualmente de uma maneira muito cruel e ele tinha certeza que eu não ia dizer nada. Ele contou com o meu silêncio e todo mundo dizia, seja boazinha. Os meus pais me botavam de castigo quando eu tentava tratar ele mal, quando eu dava sinais do quanto ele era horrível para mim. Ninguém parou para pensar que eu podia estar sendo vítima. Sim, seja boazinha. Eu subia no abacateiro, eu subia no portão, eu cuspia nele. E aí falavam pra mim, seja boazinha porque você tá sendo mal criada, porque você tá sendo ruim, você tá sendo má. E ninguém gosta de meninas assim. E assim ele foi me abusando. Todas as vezes que ele fazia visitas na minha casa, eu passava por outro abuso, mas eu ficava muda, calada, amordaçada. Por quê? Porque tinha que ser boazinha. Se eu não fosse uma boa menina, eu ia continuar sendo abusada. Ou melhor, eu ia ser rechaçada. Mas com o tempo eu percebi que se eu tivesse que escolher, eu teria que escolher não ser mais abusada. E esse homem, ele só parou de me abusar o dia em que eu mordi ele e gritei. A hora que eu fiz isso, ele parou. E nunca mais ele voltou na minha casa. Então essa experiência me mostrou que a gente sempre vai ser intimidado, a gente sempre vai ser pressionado a fique quieto porque você está sendo agressivo, você está sendo arrogante, você está sendo prepotente, você está sendo presunçoso, você não pode falar palavrão. Mulheres não podem falar palavrão, mulheres não podem gritar, é muito feio, né? Principalmente mulheres. Aí eu tive sérios problemas, eu tenho sérios problemas com homens que invadem o meu perfil. Às vezes vão no inbox me xingar. Teve homem que criou perfil fake com um perfil de mulher, a tal da Cássia. E eu sei quem é, eu sei tudo. Eu sei porque essa pessoa deixou uma brecha enorme. Na hora de se expressar, falou no gênero masculino. Essa tal dessa Cássia, ela só tinha um amigo em comum comigo, que por sinal era o amigo que ela estava defendendo. Assim, a pessoa foi muito burra, foi muito incauta. Mas assim, eu não vou me desgastar com isso, porque eu falo em nome de coletividade, eu falo em nome da justiça coletiva, não a pessoal, porque a pessoal mesmo, eu sei me defender e eu consegui fazer isso porque
porque com 11 anos de idade eu dei uma mordida e um grito no abusador e ele nunca mais me abusou. Só que eu tive um aprendizado para a vida toda. Me calar está fora de questão. Então quando alguém diz, ignora, ele nem merece que você se desgaste. Não! Isso é impunidade, essas pessoas contam com isso, eles sabem que você não vai denunciar, eles sabem que o constrangimento da vítima é muito grande. Eu já fui parar numa delegacia porque eu tava saindo do banco, do Banespa na época, e eu tava de mini saia e um cara passou a mão na minha bunda. E eu corri atrás dele, eu tava com uma sombrinha, eu taquei a sombrinha nele e eu consegui, tava na frente de uma fábrica, o segurança derrubou ele e ele foi pra delegacia e eu fui atrás e o delegado tentou dizer pra mim que ele tinha, que também eu tava com uma mini saia. Mas antes do delegado abrir a boca pra dizer isso, eu digo, olha, não, por favor, senhor, não me diga que ele passou a mão na minha bunda por causa da minha mini saia, porque ele não tem direito de passar a mão na minha bunda por nada nesse mundo, nem que eu tivesse de burca, nem que eu tivesse pelada. A bunda é minha e não estava escrito passe a mão, estava com uma mini saia, isso é um problema dele, ele que se controle, que ele não é débil mental. E assim, quase fui presa, né? O meu pai falou que no lugar do delegado teria me prendido, mas eu cresci numa família assim, o meu pai mandava minha mãe calar a boca, sempre fez isso. E eu cresci vendo esse tipo de coisa. Então se calar pra mim é uma coisa que não está, eu nem cogito essa possibilidade. E muito menos com o fato de que eu sou uma militante, uma ativista por direitos de seres que não podem falar. Não faz nenhum sentido eu me juntar a eles e ir pro matadouro junto com eles. Então eu não vou ser ativista. Eu sou ativista para poder falar, para poder pegar minha voz e transferir para a voz dos animais e assegurar o meu direito de falar. Eu vou falar no tom que eu achar necessário. A agressividade não pode ser confundida com tom forte, com convicção, com vibração na voz. Não pode. Eles vão tentar dizer isso, porque agora vegano não pode dizer mais nada. Agora tudo é culpa do vegano, inclusive o consumo de carne, porque eu ouvi gente falando que é graças aos veganos bravos e que gritam que as pessoas sentem mais vontade de comer carne, comem mais carne. Então assim, eu desconsidero absolutamente qualquer uma dessas afirmações e vou vir para os vídeos tantas quantas vezes eu achar necessário para falar por eles. E se eu achar que eu tenho que gritar, eu vou gritar. Sabe por que a gente grita? A gente grita quando a gente tem a sensação de que não está sendo ouvido. Eu não estou atacando pessoas individualmente, eu não estou usando de termos que fira nenhum bril de ninguém que não tenha pertinência. Eu não falo mentiras aqui, eu não levanto falácias nem calúnias e não me uno a quem faz isso. Todas as vezes que eu ouço uma fofoca, eu tento fugir dela e vou buscar alguma confirmação antes de me pronunciar. Eu não falo coisa à toa. Então, se eu levanto a minha voz e eu falo mais alto, é porque eu tenho uma experiência forte na minha vida que me diz que se calar nunca resolveu nada. Ninguém nunca libertou ninguém passando a mão na cabeça do opressor. Então, para coroar esse vídeo, eu quero que fique mesmo registrado e guardado, o Animadruga coloca esse vídeo no YouTube para que as mulheres possam se sentir unidas nisso, porque esse texto vai falar essencialmente das mulheres, para que os homens legais que já entenderam o direito das mulheres se sintam realmente tendo feito uma conexão que cumpre um papel digno dentro da própria existência, e para que os caras que ainda não fizeram essa ligação, essa conexão e ainda insistem em oprimir as mulheres, intimidar as mulheres, constranger as mulheres, querendo acusar a gente de ser agressiva quando a gente está pedindo pelos nossos direitos que eles não querem dar, que eles não querem reconhecer, digamos assim. Então, para que esses caras tenham um pouquinho mais de cuidado na hora de se expressar. Eu falo, novamente eu friso isso, eu falo em nome da defesa dos direitos animais e da libertação animal. Mas para que eu possa falar, para que eu possa transferir a minha voz, ou para que eu possa compartilhar a minha voz com os meus direitos, com os animais que têm os direitos dele, que têm que ter os direitos deles reconhecidos, é preciso que eu assegure os meus direitos. E eu vou fazer isso sempre que eu puder. Então, como eu tenho passado por situações
em que eu sofro muitos ataques de homens e tenho testemunhado esses ataques com outras mulheres, especialmente as mulheres ativistas, que são acusadas desde o tempo de vovó menininha, que homem diz que mulher se ocupa de cuidar de bicho porque é uma carente, porque é falta de pau, porque é falta de rola, porque não goza, desde que menina, o meu pai dizia isso, que eu não ia casar porque eu cuidava de gato, porque eu gostava de gato, porque eu gostava de bicho, que eu era inteligente, mulher inteligente, homem não gosta. Assim, eu ouço isso desde sempre. Agora, quem falava isso pra mim? Um pai que me abandonou a ser violentada e abusada por um cara que frequentava a minha casa porque era mais importante eu ser boazinha e calada? Então, isso pra mim não vale nada. Então, eu vou ler um texto pra vocês que eu escrevi hoje, que se refere a um homem. Eu gosto de sempre falar no coletivo, tá, gente? Eu nunca falo de uma pessoa e nem falo em meu nome. Neste caso, eu me sinto na obrigação de citar o nome da pessoa por uma questão de responsabilidade e porque essa pessoa, ela insistiu demais em continuar atacando mulheres. É um fetiche, provavelmente, uma obsessão, uma ideia fixa desse senhor de atacar as mulheres, especialmente as mulheres ativistas. Ele já entrou em postagens minhas para falar para uma colega que era para ela se matar porque ela era burra. A alegação dele é que nós somos agressivas e que nós não estamos defendendo animais, nós estamos apenas ocupando nossas vidas vazias. Eu acho que isso é uma piada, se eu for pensar em mim, né? Porque quem me conhece sabe que a única coisa que a minha vida não é vazia. Mas eu preciso falar em nome de todas as mulheres que não têm a obrigação de apresentar um álibi com uma vida repleta de afazeres como a minha para ter a sua vida e o seu direito de defender os animais respeitado por este senhor e por todos os outros que, como ele, falam a mesma coisa. Então é assim, você, colega, mulher, que defende animais e que não faz mais nada, e que não tem nada, e que não tem marido, que não tem namorado, que não limpa a casa, que não faz mais nada, você tem direito de ser respeitada. Não ache que você precisa prestar contas nem para esse senhor e nem para nenhum outro homem para poder defender o direito dos animais, para catar gato na rua, cachorro na rua, salvar cavalo, elefante, o que você quiser. Esses caras têm que parar de vir querer chantagear a gente como se a gente faz o que eles querem e se comporta como umas Mariazinha calada, bem com a cabecinha baixa e o rabo entre as pernas, ou eles vão nos acusar de mal comidas, porque por um acaso eu sou muitíssimo bem comida, mas e se eu não fosse? E daí? Qual é o problema dele? Por um acaso eu escolho depilar o meu sovaco, mas e se eu não depilasse? Por um acaso eu depilo a minha virilha, mas e se eu não depilasse? Eu teria do mesmo jeito o direito de defender os animais, o direito de defender inocentes, o direito de defender criança, o direito de defender barata. Isso não me reduziria em nada. Então, por favor, mulheres, não fiquem caladas nunca. Ah, mas ele não vale a pena. Vale a pena. Faça ele passar vergonha, para ele aprender o que é ficar humilhando os outros e insistir nisso. A pessoa a quem eu me refiro é um senhor idoso chamado Paulo Giraldelli. Ele assina como O Filósofo, tem um blog falido e dá aula numas instituições. Já teve, inclusive, o seu contrato rescindido, ele foi exonerado de um cargo por atitudes, pelo que eu vejo, um tanto quanto duvidosas. Se comporta de uma maneira invejosa, me parece que ele tem inveja do Pondé e do Karnal, que na verdade são dois idiotas como ele, mas que tem relevância, e ele, além de idiota, é um Zé Ninguém. Então, eu gostaria de falar, porque eu tentei conversar com esse senhor inúmeras vezes. Ele chegou a me convidar para escrever alguns artigos junto com ele, eu declinei porque eu estava sem tempo. E depois eu tentei falar pacificamente.
Numa dessas acusações que ele fez de que mulheres que cuidam de animais ou mulheres feministas são umas bundas sujas, etc., o meu marido tentou conversar com ele. Meu marido é educadíssimo, bem diferente de mim, ele não tem um tom ácido, ele não é bravo, ele não é nada. E discorreu bastante. Esse senhor, simplesmente com bastante sarcasmo, refutou qualquer argumento do meu marido e insistiu. Então, por todas as mulheres que lutam pelos seus próprios direitos, ou pelas que, além de lutar pelos seus próprios direitos, também lutam pelos direitos dos animais, eu dedico esse texto que eu vou ler agora e que eu quero que fique registrado para a posteridade. Não me calo. Eu sofri abuso sexual dos 5 aos 11 anos de idade, porque o abusador contava com meu silêncio e só parou o dia em que eu o mordi e gritei. De lá para cá, me calar diante de qualquer abuso está fora de cogitação. Não me calo. Esse texto deve ser de interesse coletivo, com ênfase em mulheres, mas ainda em mulheres ativistas, e ainda mais um tanto em mulheres ativistas por libertação animal. E é direcionado e dedicado ao senhor Paulo Giraldelli, porque eu não sou mulher de meias palavras, e menos ainda de falar pelas costas. Há tempos dedico todas as minhas habilidades e tempo à militância na causa em defesa dos direitos animais e à libertação desses. Com a frequência, reconheço a necessidade de interagir e unir forças com quem professar estar em concordância com tal defesa, ainda que eu entenda perfeitamente que essas alianças possam ser permeadas de divergências, é óbvio. No entanto, algumas dessas pessoas que se aproximam com o discurso. Voltando, gente, vou tentar retomar o texto, parou um pouquinho, tá? Mas vamos retomar. Vamos retomar. No entanto, algumas dessas pessoas que se aproximam com o discurso da defesa da causa animal não apenas apresentam discordâncias incontornáveis, mas também atentam contra a coerência necessária para seguir. E pior, atentam contra qualquer esboço da ética. Refiro-me aqui ao senhor Paulo Giraldelli, que assina como o filósofo e que dedica boa parte do seu tempo a atacar mulheres em suas mais variadas expressões, sendo seus alvos preferidos as militantes, que se utilizam de um tom mais firme e convicto, que ele usa como subterfúgio para taxar de agressivas. Assim, poder ganhar espaço para criticá-las, aí sim, ele mesmo, sendo flagrante e individualmente agressivo, sugerindo que elas se matem, chamando-as de burras, obtusas, frequentemente se utilizando de grosserias e insinuações acerca de suas intimidades. Sarcasmo, ironias que intentam claramente desmoralizá-las, constrangê-las e intimidá-las, referindo-se insistentemente às suas vidas sexuais, aparência física e atividades profissionais na tentativa de humilhá-las, dizendo que suas vidas são vazias e que preenchem seus tempos inúteis defendendo animais. Eu própria fui mais uma das inúmeras pessoas, dos inúmeros alvos dessa fixação desse senhor. Depois de várias tentativas de conciliação, em que até mesmo meu marido tentou explicar ao senhor Paulo o tamanho do equívoco que ele estava repetindo, eu me cansei. Assim sendo, como a resignação é algo fora de questão na minha vida, pois embora eu não milite na causa feminista por mera falta de tempo, eu me nego absolutamente a me calar diante da voz opressora, que ri da seriedade do nosso trabalho e segue desconsiderando o mínimo de respeito. Torno público o meu repúdio à atitude desse senhor e sem expectativa alguma de que ele se porte como uma pessoa respeitosa e se retrate, eu deixo-lhe esse recado para cumprir o meu papel de direito. Dedico com carinho a todas as mulheres que lutam por respeito para defender inocentes com seus braços fortes e pelo tortuoso caminho se veem obrigadas a parar nos embustes que trafegam na contramão do bom senso e da educação. Ainda que nem todas possuam ou tenham a menor obrigação de possuir álibis para apresentar a esse senhor, que como tantos outros nos rotulam e tentam nos inferiorizar. Agora eu vou ler então a minha carta dirigida exclusivamente a ele.
Caro senhor Paulo Giraldelli, aqui vos fala mais uma das inúmeras mulheres a quem o senhor se refere insistentemente como uma histérica desocupada de vida vazia, tentando preencher seu tempo inútil com a militância em defesa dos direitos animais. Quero lhe dizer que não me sinto obrigada a lhe prestar contas da minha vida particular para ainda assim ter o pleno direito de realizar meu trabalho em prol da causa animal ou qualquer outra que eu decida. Contudo, gostaria de fazer-lhe um convite. Um convite e, para tanto, se faz importante discorrer em alguns detalhes. Espero que o senhor faça bom proveito do tempo precioso que eu dediquei em elaborar essa comunicação, posto que o fiz em detrimento de incontáveis trabalhos sagrados e múltiplos que desempenho diariamente. Além de ser mãe de 2 adolescentes educados na ética e casada com um músico que cria junto comigo tantos trabalhos que nos absorvem muito tempo e dedicação, isso já ser um trabalho bastante, fora a nossa deliciosa relação íntima, a qual nos entregamos com muito prazer e que não vem ao caso agora, mas é o que eu cito por saber que o senhor costuma se interessar muito, já que atribui todo o equilíbrio do universo feminino à vida sexual que nos levamos. Eu também sou apaixonada por estudos, ciência e arte. Cuido da minha casa e da militância que desenvolvo sem a ajuda de empregados, posto que todos os recursos para nos prover e prover os mais de 30 animais resgatados que tutelamos vêm do nosso trabalho. E esses recursos são distribuídos para a provisão de alimento, cuidados e criação de conteúdos artísticos conscientizadores pelos quais não costumamos cobrar. Desse modo, vendo que o senhor dedica muito tempo a fazer julgamentos de mulheres, eu achei que eu poderia lhe oferecer uma boa oportunidade do senhor nessa idade aprender a ser mais cauteloso, responsável e, quem sabe, até generoso. Quero te convidar para me assessorar, senhor Paulo. É claro, pense bem. Eu não posso convidar o senhor para vir me ajudar a dançar, por exemplo, e criar as performances que eu faço para conscientizar as pessoas dançando nas sapatilhas de ponta, porque eu sou bailarina há mais de 25 anos e o senhor não é. Também não posso lhe pedir ajuda para as peças de teatros e contações de histórias infantis, porque eu sou atriz formada e atuante há mais de 15 anos e o senhor não. Também não vai dar para eu pedir para o senhor nos ajudar com a composição, arranjo vocal, musical, de mais de 40 músicas que nós compusemos para conscientizar pessoas. Porque eu sou compositora, o meu marido, Bruno Monteiro, é músico erudito formado pela USP e atuante há mais de 15 anos. E o senhor não é. Tampouco eu posso pedir para o senhor pintar aquarelas, ou esculpir, ou ilustrar livros e clipes, porque eu sou artista plástica desde os 3 anos de idade e o senhor parece que não. Não vai dar para eu pedir para o senhor posar para fotos no projeto Em Carne Viva, para conscientizar pessoas, porque eu sou modelo de artistas há 26 anos. O senhor, eu acho que não. Eu não vou pedir para o senhor me ajudar a educar meus filhos, claro, porque os meus filhos eu ensino respeito, ética, carinho, e o senhor parece desconhecer esses valores. Além do que, meus filhos têm o melhor pai do mundo, o Antônio Carlos, e ainda contam com um padrasto extraordinário, de modo que o senhor ficaria obsoleto também nessa função. Todavia, eu ainda gostaria de contribuir com algo para que o senhor se tornar mais útil. E eu lembrei que eu tenho aqui uma função maravilhosa que nos ensina diariamente a desenvolver amor, respeito e que eu acho que o senhor conseguiria desempenhar com um pouco de boa vontade e esforço, é claro. Nós resgatamos e tutelamos mais de 30 animais aqui. O senhor podia me ajudar a recolher o cocô dos 5 gatos, das 2 cadelas, dos 6 coelhos, do porquinho da Índia, dos pássaros, limpar os viveiros. Tem o frangolim do nosso galo, tem as chinchilas. Se o senhor desse conta de fazer isso com segurança, de repente até podia também adiantar meu expediente lavando meus banheiros. Eu gosto de lavar bem, tá? Porque higiene faz parte da meditação que eu faço aqui. E eu tenho também uma pequena horta de 40 metros e mais 3 outras hortas que eu mesma construí com alvenaria. Eu mesma virei o cimento, eu mesma botei bloco por bloco ali, tá? E o senhor podia então ajudar a tirar o joio, regar, essas coisas. Horta tem que cuidar todo dia, tá? Claro,
Tem o lixo, porque o lixo aqui em casa é um assunto sério. Eu tenho composteira, sabe, seu Paulo? E a separação e o descarte consciente do lixo requer uma boa dose de trabalho que o senhor também podia me auxiliar. Enfim, nem vamos falar de comida, tá? Porque eu gosto de cozinhar fazendo mantra tibetano, que eu acho que precisa de um certo treino e o senhor não ia dar conta. Mas recolher o cocô, se o senhor recolhesse o cocô, já ia me ajudar muito. E assim, eu e as incontáveis mulheres que o senhor adora perturbar, podemos ficar com o coração e as palavras mais leves. A gente vai estar mais desocupada, mente fresca. Já que o senhor se incomoda tanto com a nossa voz dura e firme, se o senhor estiver ocupado com algo benigno, pode parar de escrever textos violentos, maledicentes, misóginos e machistas para aquele seu blog falido. Então nós, mulheres ocupadíssimas, poderemos olhar para o senhor com olhos mais brandos e compassivos e não vamos então nos dedicar a fazer um abaixo-assinado com uma notificação e enviar para as instituições onde o senhor dá aulas, a fim de alertá-las de que talvez o senhor não reúna as qualidades mais adequadas para colaborar com a orientação de pessoas que queiram se tornar mais inteligentes. Eu peço perdão pelo texto imperfeito, dada a correria e a urgência com que eu tive que elaborá-lo, graças aos trabalhos que eu tenho que desempenhar todos os dias. E eu não espero, de modo algum, que esse senhor venha a se retratar, porque de onde saiu tudo o que saiu, nunca vai sair nada muito melhor. Dificilmente as pessoas que fazem merda são as mesmas que limpam, mas não tem problema. A minha missão eu tô cumprindo. Então, eu não me preocupo em ser boazinha, porque ser boazinha é um jeito de oprimir as pessoas que estão lutando por algum tipo de mudança, sobretudo por respeito. Eu agradeço profundamente a todas as pessoas que, de um jeito ou de outro, insistem em continuar lutando. Se precisar gritar, a gente vai gritar. Mas opressão, não mais, porque, como diz o poeta, paz sem voz não é paz, é medo. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo.